A primeira coisa que Deus gerou foi você no coração dele. Fomos gerados no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para lá. Nós vamos voltar para o coração do nosso Pai. E essa é a motivação do cristão. Por que eu estou te contando isso? Porque por muitos anos eu fui para a igreja de crente. E eu andava que nem crente. Eu me vestia que nem crente. Eu falava que nem crente. Eu usava um cabelinho de lado, fazia cavaca daquela lambida no meu cabelo. Tudo engomadinho. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Parece que atrai mais a unção de Deus, né? A paz do Senhor. Eu tinha todo o perfil de alguém que era crente. E realmente, eu era apenas um crente, sentado no banco da igreja, de domingo a domingo, esperando Jesus voltar. Eu fui um adolescente dentro da igreja, que eu fui obrigado a ir para a igreja, porque meu pai e minha mãe foram para a igreja e me obrigou a ir para a igreja. Então, eu me adaptei à vida religiosa, eu me adaptei à religião. Então, eu sabia orar, porque a gente decora, não decora? Você fica vendo, ganhando movimento, né? Aí você dá a oportunidade para alguém orar e começa: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tem um cabeçalho. Nós decoramos a história de Jesus. É fácil de decorar. Nós nos adaptamos, nós nos moldamos e nós nos limitamos a isso. E eu era uma dessas pessoas. Me limitei a uma vida religiosa, mas eu não tinha tido uma experiência com Jesus. E chega uma hora na nossa vida que todos nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Jesus, eu e a Jéssica, a gente fez faculdade de teologia, nós estudamos muito, mas nós aprendemos que Deus não se estuda, Deus se experimenta. Deus se toca, você é tocado, é relação, é intimidade, sabe? E dentro da igreja, eu era um cara vazio, porque eu não tinha intimidade, eu não tinha relação, eu só sabia de cor. Então eu tocava no louvor da igreja, me batizei com 13 anos, tocava no louvor da igreja. Eu era um Leandrinho crentinho, que todo mundo achava que eu era exemplo. Só que eu já tinha começado a fumar maconha com 12 anos. Me batizei com 13, estava fumando maconha e ninguém sabia. Eu tocava loucão no louvor e ninguém sabia. Eu não tinha nem temor, porque eu não conhecia Jesus, eu só conhecia uma vida religiosa. Eu entrei nas drogas com 12 anos. E começou aquela fase de dependência que muitos de vocês conhecem. Aquela fase de entrar em casa, roubar televisão, DVD, geladeira, na minha época DVD, né? Quem é da época do DVD aí? Tem mais de 30. Aguentou a idade, né? DVD, ferro de passar, batedeira, liquidificador, do que eu via pela frente eu roubava, cara. E nessa época meu pai, ele trabalhava muito para colocar comida dentro de casa. Meu pai era servente de pedreiro, minha mãe era manicure, eles ralavam, cara. Eu sou filho único. E ao invés de eu ajudar os meus pais a colocar comida dentro de casa, eu ficava loucão, eu usava droga e roubava tudo. Depois que passava o efeito da droga, eu batia a consciência e falava: nossa, o que eu fiz? O que eu fiz com meus pais? E aquilo me moía. Eu me arrependia. Mas era só dar outro trago que eu estava disposto a fazer tudo novamente. Começou aquela fase de internação, clínica de recuperação. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. 21 internação. Nenhuma internação deu resultado. Porque eu entrava na clínica de recuperação, automaticamente estava cuidando do meu corpo e da minha mente. Eu estava sem droga. A clínica que não tinha droga, né? Tinha clínica que até droga tinha. Então eu entrava dentro da clínica, automaticamente eu saía do meio da amizade, eu saía do meio do fluxo. Então eu entrava na clínica, automaticamente, cuidando do corpo, cuidando da mente. Mas eu não cuidava do meu espírito. E com a minha experiência, eu aprendi que a droga, o álcool e os demais vícios, eles são a maior porcentagem espiritual. O inimigo vem e ele planta uma mentira dentro da sua cabeça. Ele planta uma falta de paternidade. Talvez você não teve a presença de um pai dentro de casa. Ele vem e começa a trabalhar nessa área, falando que você não tem um pai, você quer ser uma figura paterna, e quando você vê, você é carente de uma paternidade. Ele usa disso para que você fique sensível, fique vazio, e ele planta uma mentira dentro de você. E quando você usa a droga, por alguns segundos, aquele vazio que você sente é preenchido pelo efeito da droga. E quando o efeito passa, o vazio fica maior.
E aí você preenche, daqui a pouco o vazio fica maior. E o vazio cada vez mais vai aumentando. Eu falei que nós somos gerados no coração de Deus. E todos nós, antes de conhecermos a Cristo, nós temos esse vazio. O vazio de algo que nós não conhecemos, mas que nós sentimos vontade de ter. Já prestou atenção? Que a gente é insaciável. A gente sempre quer ter mais, porque a tem um vazio que é do tamanho de Jesus. Esse vazio, sua carne, a sua alma não experimentou, mas o seu espírito foi gerado no coração do Pai. Então o seu espírito, ele sente saudade daquilo que ele já conheceu, que é maravilhoso e perfeito, que é o coração do Pai. E o inimigo vem e planta na nossa cabeça mentiras diabólicas, para que a gente se distraia. O inimigo, irmão, não quer mais derrubar ninguém, preste atenção. Ele não está preocupado em me derrubar e te derrubar. Ele só quer nos distrair. Ele só quer distrair você. E ele vem plantando essas mentiras. E eu cresci dentro da igreja, dando trabalho, usando droga, 21 internação. Chega uma hora que eu desisto de mim. Eu via meu pai e minha mãe orando 3 horas da manhã todos os dias pela minha vida. Pensa num homem e numa mulher de Deus. Eles oravam para mim todos os dias 3 horas da manhã. E eu passava ali, eu olhava e falava assim: vocês estão orando aí, se Deus não faz nada, se Deus não existe, meu. Eu parei de acreditar em Deus, virei ateu. Comecei a ler livros ateístas, livros anarquistas. Comecei a ler sobre o poder da mente, física quântica. Eu fumava lia física quântica, uma barato. A mentira do diabo plantando na minha mente. Eu virei um incrédulo. Eu não acreditava em Deus. Eu era um ateu. Porque eu via meu pai orando e eu falava assim: se esse Deus existisse, eles já tinham respondido as orações desses dois aí. Porque eles eram um exemplo. Pensa num homem exemplo, uma mulher exemplo. De um homem, de uma mulher de Deus. Na minha vida, a referência é meu pai e minha mãe. E a Jéssica. Pensa numa mulher de Deus. Mulher de oração. Então eu falava: se Deus não ouviu eles, se Deus não existe. E na minha 21ª internação, eu cheguei em casa depois de uma internação. A gente estava almoçando. E eu falei para os meus pais que eu ia embora. E eu saí de casa com 16 anos de idade para viver da música. Meu pai era músico. Meu avô foi um dos maiores compositores da música sertaneja secular. Meu avô também morreu fazendo poemas para Jesus. Também foi alcançado pela graça. Eu fui o último da família. Eu fui ovelha negra, aquele que dá trabalho. Mas glória a Deus, eu estou aqui em cima do altar. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então eu cresci no meio de música. Então eu saí de casa com 16 anos para tocar. Fui me aventurar. E eu ficava nessa. Eu ia embora para tocar. Morei no litoral norte de São Paulo. E quando eu ficava muito doido, recaía feio, eu ligava para o meu pai: pai, eu recaí. Eu estou precisando de ajuda. Meu pai andava 400 quilômetros para me buscar. Me colocava dentro do carro e me levava para a clínica. Foram diversas vezes. Meus pais nunca desistiram de mim. E naquele dia, eu cheguei depois de uma internação, de uma clínica. Imagina a expectativa do meu pai e da minha mãe: agora vai dar certo. Imagina todas as vezes que eu fui internado, eles olhavam e falavam: agora vai dar certo. O Leandro está internado. Eles deviam contar para os irmãos da igreja: o Leandro está internado, agora vai dar certo em nome de Jesus. Nós cremos no nosso Deus. E quando eu saía, eu jogava um balde de água fria na cara dos meus pais. Eu acredito que nessa ocasião meu pai estava botando uma expectativa que eu ia ficar bem. E quando nós sentamos para almoçar, eu falei para meu pai: pai, eu vou embora de casa. Meu pai falou: como assim você vai embora, filho? Você acabou de sair da clínica, vai voltar para a mesma vida. Eu falei: pai, eu estou com muita vontade de usar droga. Eu cansei de roubar as suas coisas. Eu cansei de dar trabalho para vocês. Eu prefiro ir embora de casa de novo. Sabe, meu pai me contou que quando eu falei que ia embora, eu tive 18 resgates. Quem conhece os resgates de clínica de recuperação aí? Para quem não conhece, o que é o resgate? O cara não quer ir, é a internação involuntária. A clínica ali fala: vem buscar. Ele não quer ir, pode vir buscar. Do nada, você sente um gogó no pescoço. Quando você vê, você está na clínica. Levado, resgate. Eu tive 18 resgates, porque eu não queria ir, eu era agressivo. Eu era muito doido. Irmão, eu sou doido sem usar droga, imagina um drogado. É doido. E aí meu pai falou assim: ele quer ir embora? Não,
vou ligar pro resgate, né? Vou deixar ele embora. E meu pai me contou que ele saiu lá fora escondido de mim e foi ligar para a clínica. Quando ele pegou o celular para ligar para a clínica, Deus ministrou no coração dele: não coloca a tua mão, porque eu estou no controle de tudo. O meu pai começou a chorar. Ele entrou dentro de casa. Ele falou assim: Lê, você quer ir embora? Quero. Então pega seu violão. Que o meu pai não deixava eu ir embora sem violão, porque ele sabia que com o violão eu me virava. Eu estava sem comer, eu entrava no restaurante, falava assim: Viu, posso cantar umas músicas aqui para você aqui? Você me dá uma marmita? Era assim que eu me virava, com a música, sempre. Aí meu pai falou: então pega seu violão que eu vou te levar até a rodoviária. Meu pai me levou até a rodoviária. Eu moro numa cidade de 13 mil habitantes. Cidade grande demais. É uma rua que vai, uma rua que volta, acabou a cidade, irmão. Você nem vê que passou por ela, tão grande que ela era. E meu pai me levou até a rodoviária. Meu pai não me deu dinheiro para ir embora, mas ele pagou minha passagem. E quando eu entrei dentro do ônibus, eu ficava olhando meu pai chorando na rodoviária. E eu chorava dentro do ônibus, porque eu nunca deixei de amar meus pais. Meu pai me levava para a igreja, de vez em quando, mesmo doido, mesmo ateu, eu ia para agradar o meu pai. E quando eu estava no culto, daqui a pouco, eu olhava para um lado e já vinha a irmã do coque. Ela falava assim: olha, Deus manda te dizer que um dia você vai cantar e pregar nos 4 cantos do mundo. Eu, nas minhas doideiras, pastor, eu falava assim: eu que fumo maconha, elas que viajam. Eu pregar, cantar para Jesus, eu nem acredito nele, eu sou ateu. E elas encerravam assim: e ou você vem pelo amor, ou você vem pela... E sem eu perceber, dentro daquele ônibus está começando a fase da dor na minha vida. Eu saio da minha casa com uma mochila nas costas, com umas peças de roupa, sem dinheiro. Um menino que morava na cidade de Pinhal. Saí de Pinhalzinho, irmão, cidade de 13 mil habitantes. Peguei o ônibus, cheguei em São Paulo. São Paulão, doido, pegando. Já era tarde da noite. Eu cheguei na rodoviária do Tietê, pedi para a mulher me pagar um ticket do metrô. Eu entrei dentro do metrô, não sabia para onde estava indo, mas o inimigo, como ele conduzia a minha vida, sem eu saber, ele me levou para a Estação da Luz. E eu desci na Estação da Luz, já era tarde da noite, estava escurecendo, eu estava com fome. Eu assustado, menino do interior, eu nem fui atrás de droga, não fui atrás de nada. Eu saí na estação, os caras estavam fechando a estação porque era tarde. E eu percebi que no telhado de fora da estação, na calçada, tinha luz. Eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui, vou ficar aqui. E foi minha primeira noite na rua. Eu fiz minha mochila de travesseiro e fiquei virado para a parede, irmão. Como se fosse um filme eu vejo essa imagem. Eu fiquei ali virado e acabei dormindo. Quando o dia amanheceu, eu estava na Estação da Luz. O mundo passa ali diariamente. É aquela muvuca de gente para lá e para cá. Ele está quase pisando em mim. Eu estou ali quietinho. E quando eu acordei, eu fiquei com vergonha. Eu pensei assim: nossa, eu estou que nem um mendigo, dormindo na calçada. O estômago. Fome, porque eu já não comia desde o outro dia que eu saí de casa. Aí quando a fome apertou, o ateu, era ateu, não era? Era ou não era? O ateu fez assim: Deus, ué, mas não era ateu? O ateu fechou os olhos e disse assim: Deus, eu sempre ouvi uma história que o Senhor mandava maná para o seu povo no deserto. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor existe de verdade, manda um maná para mim comer. Irmão, eu fechei os olhos, dei risada, falei: estou falando sozinho, daqui a pouco a mão no meu ombro. Quando eu olho para cima, quem que está lá? A irmã do coque. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não precisa ficar pingando de igreja atrás de profeta. Quando Deus quiser alguém para falar com você, Ele vai mandar um profeta lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, no supermercado. Ele te acha onde você estiver. Você não precisa ficar por aí louco atrás, como se fosse a adivinhação do futuro. Deus me achou onde eu estava. E aquela mulher do toque
Eu olhei e falei, nossa, até aqui as unhas atrás de mim. E ela falou assim, Deus manda te dizer que é para você levantar do chão. Vai lá dentro da estação que lá tem um piano. Ela falou, vai lá tocar piano e louvar o Senhor, que é de lá que vai cair o seu maná. Eu falei, não, ué. Como assim? Como é que ela sabe que eu pedi um maná para Deus? Como é que ela sabe que eu toco piano? Cara, eu entrei numa crise de choro. Eu comecei a andar em rumo da estação e eu falava assim, Deus, o Senhor existe. Eu falava, Deus, o Senhor existe. O Senhor é real. E quando eu entrei dentro da estação, eu não sabia, não tinha visto, tinha um piano lá, numa parte da estação. Eu fui obediente. Eu sentei naquele piano, comecei a cantar uma canção. Irmão, primeiro dia de rua. Primeiro dia de rua, o primeiro quebrantar do Senhor na minha vida. O ateu está declarando que Ele era Deus sobre toda a terra e sobre todo o céu. Eu enrosquei o disco nessa parte. Eu fiquei ali chorando. E fiquei declarando que Ele era Deus sobre toda a terra e sobre todo o céu. Eu estava com o olho fechado, muito emocionado, sentindo que Jesus estava ali. Foi ali que eu entendi que Jesus não era um arrepio, Ele não era uma emoção, Ele era uma pessoa. E mesmo você não sentindo nada, você precisa crer que Ele está aqui, porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma emoção. Ele é um ser real passeando no nosso meio, cara. E foi ali que eu entendi isso. E daqui a pouco eu comecei a escutar uma multidão de gente que declarava, pois só tu é. Quando eu abri os meus olhos, eu vi um monte de gente cantando ali na estação. Juntou todas as crentaiadas. Glória. Foi lindo. As pessoas me deram dinheiro. Começaram a colocar a moeda em cima do piano. E eu peguei aquelas moedas e fui usar droga. E conheci a Cracolândia, porque é a estação da luz, Cracolândia. Para resumir minha história, quando eu conheci a Cracolândia, eu pensei que eu ia usar droga ali e ir embora, porque eu fiquei assustado com aquele lugar. E quando eu pisquei, eu já estava 1 ano e 4 meses, dentro da Cracolândia, andando descalço e sem camisa, porque eu vendia o chinelo e a camiseta. Ficava, ó o chinelo pra treta, ó o chinelo pra treta. 1 ano e 4 meses, sem cortar a barba, sem cortar o cabelo. 1 ano e 4 meses sem escovar os dentes. 1 ano e 4 meses sem tomar banho. Tem base, irmão? 1 ano e 4 meses sem tomar banho. De tanto tempo sem tomar banho, quem assistiu a reportagem vai lembrar das feridas que eu tinha. A minha pele começou a ficar podre. Ela começou a abrir feridas e os bichos estavam comendo a minha pele. Não eram machucados. É o mesmo bicho que come a gente dentro do caixão, cara. A pele fica podre e cria bicho, igual comida podre dá bicho. Eu estava cheio de bicho me comendo. E desse jeito eu comecei a ser humilhado pela sociedade. A sociedade me via como lixo. Mas o Salmo 113, ele nos revela o poder de um Deus que se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. O Salmo 113, ele revela o poder de um Deus que dá filhos à mulher estéril. O Salmo 113, ele nos revela o poder de um Deus que levanta do pó o necessitado e faz ele se assentar entre os príncipes. O evangelho que eu vivo, o evangelho que eu creio, é esse evangelho que pega aquele morador de rua e faz ele se tornar o seu pastor. O evangelho que eu conheço é aquele que pega aquele bêbado jogado no chão, que você passa por cima e vai embora para sua casa como se fosse normal. Você tampa o nariz porque ele está fedido de urina. Você passa por cima dele e vai embora. O evangelho que eu conheço faz ele se tornar um ministro de louvor e daqui a pouco você está baixando as músicas dele no Spotify. O evangelho que eu conheço é que cata essas garotas que ficam na esquina vendendo o seu corpo e faz ela se tornar uma grande missionária. Esse é o evangelho disponível para você nessa manhã, cara.
O evangelho que cura, o evangelho que restaura, o evangelho que liberta. Eu te faço uma pergunta como irmãos na fé. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Será que eu e você já não nos tornamos cristãos congelados? Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Quando vir um morador de rua perto de você, você vira para ele e fala assim: ei, eu não costumo dar dinheiro para ninguém não, rapaz, mas eu tenho uma palavra para você. Jesus vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo vida sobre a sua vida. Se ele tiver com má intenção, ele vai embora. Quem é usuário aqui, já viveu na vida errada, sabe do que eu estou falando. Ele não vai assaltar você. Há uma autoridade nessas pessoas que o cara não vai assaltar. Ele fala amém, amém. Ele vai procurar outro. Pior é você mentir e fica quieto. Deus te deu autoridade. Libera a vida sobre essas vidas. Profetiza sobre essas vidas. Libera a cura. Libere palavra de vida. Amém? E ali na Cracolândia, eu era humilhado, mas eu reconheci os verdadeiros homens de Deus. O cara estava passando lá do outro lado. Geralmente não era engravatado e com Bíblia debaixo do braço, tá? Esses, na maioria das vezes, me humilhava. Você vai queimar no inferno, infeliz. Eu já sabia que eu ia queimar no inferno. O pecador já sabe que ele está errado. Qual o vinho que nós estamos apresentando para ele? O vinho bom ou o vinho ruim? A gente tem que mostrar para ele que mesmo naquela situação existe um Deus que não desiste dele. Que mesmo naquela situação existe um Deus que ama ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou os crentes. Deus não amou os evangélicos. Deus amou o mundo. Por que a gente fala para o pecador, Jesus te ama? Porque ama mesmo. Ama mesmo, irmão. Abra sua boca e profetiza a vida. Amém? E aqueles caras falavam lá do outro lado da rua: ei, mano, Jesus vai mudar a tua vida. Eu falava amém. Ali, eu falava ali, vai um grande homem de Deus. Desse jeito, ninguém me ajudava. Ninguém me pagava uma comida. Eu comia comida do lixo. Sabe qual era o meu cardápio que eu comia na rua? O lixo que você põe na frente da tua casa. Aquele lixo babado, azedo, com casca de batata, casca de cebola, pó de café. Você sabe como é que é? Eu ia lá na frente e começava a me alimentar. Frio, eu ficava descalço, sem camisa, tomava chuva. Eu tive 4 hipotermia, quase morri. Gente, eu sofri demais. Existem momentos na vida de pessoas teimosas como eu, que Deus pega o vaso e faz assim, ó, pá, e quebra. Já não dá mais para ficar colando o remendinho. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Jesus tem que colocar vinho novo em odres novos. Não sei se está vivo ou estava morto, porque eu fiquei um ano e 4 meses sem dar notícia. Eles não sabiam se estava vivo ou estava morto. Mas meu pai, eu aprendi com a vida do meu pai. Meu pai não olhava para a circunstância que ele estava vivendo. Meu pai não olhava para a situação que ele estava enfrentando, para a adversidade. Meu pai olhava para a promessa. Havia uma promessa sobre a minha vida. Enquanto as pessoas iam lá e falavam assim, meu pai tem uma loja no centro lá. E as pessoas entravam lá e falavam assim, mas você é o pai do Leandro? Ele está na Cracolândia, né? Mas você não é crente. Cadê o seu Deus que não muda nem a vida do seu filho? O meu pai me ensinou que tem pessoas que são usadas para desanimar a gente. Vem pelo inimigo, enviados do inimigo para desanimar. Eles querem ver você de cabeça baixa sem resposta, preso na parede, encurralado. Mas meu pai tinha uma autoridade. Meu pai falava assim, ei, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei de uma coisa, o meu Deus está no controle de tudo. E hoje essas pessoas voltam lá e falam, Tony, tem um sobrinho meu está passando pelo que vocês passou, tem como o Leandro lá fazer uma visita? Um dia para encerrar, estou lá, tocando piano na Estação da Luz para conseguir dinheiro para usar droga, porque droga custa dinheiro, amém? Eu ia tocar piano e as pessoas me davam moeda. Tocando piano, eu comecei a ter momentos de intimidade. E eu saía do piano e continuava com essa intimidade. Eu não deixava Jesus lá na estação, eu levava ele comigo. E eu ficava conversando com Jesus, porque as pessoas não conversavam comigo, as pessoas me humilhavam. Eu não tinha ninguém para conversar.
eu tinha um monte de bicho, e os próprios usuários da Cracolândia não queriam ficar perto de mim. Eu era tirado pelos usuários, porque eles tinham nojo de mim. Eu levava tapa na cara, não me envergonho. Eu levava tapa na cara de usuário, porque eles tinham nojo de mim. Eu levava cuspida na cara de outros usuários da Cracolândia, porque eles tinham nojo de mim. Eu estou te contando isso, porque eu não me envergonho da minha história, porque foi ela que fez eu chegar nesse altar. Eu estou te contando isso, porque não importa o que você está vivendo, a humilhação que você tem passado, sempre há uma chance de recomeçar. Ninguém falava comigo. Eu comecei a falar com Jesus. Eu e ele. Saquinho de latinha nas costas. E eu ficava falando com ele, irmão. E você acha que eu falava, Senhor, meu Deus, meu Pai? Você acha? Eu tinha outros palavreados, o meu jeito era outro. E eu falava com ele daquele jeito. Sabe por quê? Eu aprendi que Jesus ele estava em busca de orações bonitas, palavras bonitas. A palavra diz que ele está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em... Ele está em busca da tua verdade, da minha verdade. E eu não escondia a minha verdade. Eu falava, que desgraça de vida, Jesus. E conversava com ele como se não, ele estava ali andando comigo e eu conversava com ele. Eu comecei a criar um relacionamento. Eu aprendi a viver em espírito de oração, ligado 24 horas. Um Deus que te acompanha 24 horas por dia. E se você tiver essa consciência, você vai criar uma intimidade, um relacionamento de viver conectado em espírito de oração. Então você está dirigindo, você vai começar a falar com ele. Você entrou no supermercado, você vai falar com ele. Você vai entrar para fechar um negócio, você vai falar, Senhor, vamos comigo, me conduza. Então nas coisas simples que a gente tem que viver essa intimidade com Jesus. Nós passamos por cima desses momentos, que é os momentos mais especiais de você ver o manifestar de Deus na sua vida. Sabe? E na minha história, para encerrar, o divisor de águas da minha vida foi João 15,15. Eu abordei uma mulher numa esquina e pedi um trocado para ela. E ela falou assim, filho, eu não costumo dar dinheiro para ninguém. Ela não mentiu. Ela falou assim, mas eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida. E ela arrancou aquela Bíblia, toda arriscadinha da irmã do Coque mesmo, sabe? Ela me deu. E ela falou, medita nessa palavra, porque essa palavra liberta. Acendeu a luz no fim do túnel. Jesus vem quebrar um sistema religioso e nos ensinar que o amor era a única lei dele. E viver o amor é um grande desafio para mim e para você. Porque você gosta de amar o bonito e cheiroso. Aquele que se identifica, que ouve as mesmas músicas, que anda com a mesma roupa. E muitas vezes existe um irmão ali, só precisando de um abraço, de uma atitude de amor. E nós viramos as costas, porque nós não conseguimos amar como Cristo nos ensinou. E sem o amor, de nada vale. Querido, eu abri aquela Bíblia um dia, eu li João 15, para encerrar, tá? Agora é para encerrar de verdade. João 15,15 está escrito assim, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Olha, já não vos chamo de servo. E o servo aqui no contexto do hebraico, se você for estudar, é um servo de escravo que não tem valor nenhum. Não é de mordomo, né? Nós somos servos do Senhor, mordomos de Deus. Não, aqui não. Aqui é o servo escravo que não tem valor nenhum. Jesus está dizendo, ei, eu não quero você como escravo. Por outras palavras, Jesus está dizendo assim, ei, eu não quero que você ore. Eu quero que você queira orar. Isso é relacionamento. É conversar, é chorar. Às vezes a melhor oração que você pode fazer é ficar em silêncio. Põe um fundo lá, ó, que nem o irmão está tocando aí, ó. Ah, Senhor, Tu és bom. Fica lá, dando uma chapada com Ele. Lindo, chama Ele de lindo. Fala que Ele é bom, que Ele é santo. Aí daqui a pouco vai vindo. Daqui a pouco você... eu estou gritando no meu quarto, irmão. Vida de intimidade. Amém? E quando eu entendi isso, debaixo daquela ponte, eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo.
E quando eu entendi a profundeza de ser amigo de Jesus, a honra que é. Cara, eu sou amigo do Cristo. Aquele que andou sobre o mar, que fez Bartimeu enxergar, meu brother, velho. Sabe? Profundo isso, cara. Quando eu entendi, eu falei, não, como que pode, né? Jesus tão grande, tão maravilhoso, amar um drogado que nem eu. Eu lembro que eu estava com o cachimbo na mão, o isqueiro na outra, a Bíblia aberta. E eu saí fora do barraco onde o Geraldo me achou. Eu me ajoelhei aos pés do meu amigo Jesus. Eu falei, Senhor, eu te entrego a minha vida. Muda a minha história. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Eu estava sujo, eu estava imundo, mas eu não tive medo de tocar nele. Porque quando nós estamos sujos e nós tocamos nele, não é nós que sujamos ele, é ele quem nos limpa. Não importa o quão sujo você está nessa manhã, Jesus está aqui. Toca nele e ele vai te limpar. Minha história mudou, cara. Depois de 7 dias que eu entreguei minha vida para Jesus, apareceu a produção da Record, o programa do Geraldo, me oferecendo uma mudança de vida. O meu grito de clamor em entregar minha vida para Jesus e clamar por ajuda moveu o coração dele.